paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor a todos. Hoje, gente, estamos começando mais um quadro de Frente com o Rafa. E hoje, gente, vamos estar comentando alguns assuntos sobre a nossa religião e algumas coisas da Bíblia também, algumas dúvidas que algumas pessoas me mandou no WhatsApp e as outras pessoas me mandou no Insta. Estamos aqui com o meu pastor Marcos Siqueira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Rafa? Então tá bom. E vamos começar as perguntas. Tá preparado, professor? Preparado. Então tá. Primeira pergunta. O nome da pessoa que perguntou é Letícia Santos. E a pergunta é: como funciona a nossa religião e o que pode ou não pode? Certo, Rafa. Como que é o nome dela? Letícia Santos. Letícia. Né? Vamos responder a Letícia. Né? Religião, ela todas são religiões, né? Você vê que todas são religiões, são baseadas numa doutrina, né? Numa doutrina, a nossa, no caso, é a Bíblia Sagrada, né? Nós cremos na palavra, nós acreditamos no que a Bíblia fala, nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos em Deus, nós cremos no Espírito Santo, né? Nós cremos na salvação, né? Nós cremos que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, né? Essas são as bases para a nossa religião, né? Cremos que somente Jesus pode salvar, né? E o que pode e o que não pode, né? Polêmica, hein? É bem interessante, né? O que pode e o que não pode. Então eu quero ler um versículo aqui para a gente sempre usar a Bíblia, para não ficar... eu quero ler 1 Coríntios capítulo 6, o verso de número 12, vai dizer assim, ó: todas as coisas, o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 6, verso 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai dizer que as coisas, nem todas as coisas me são lícitas. Lícitas é aquilo que é permitido, né, por lei. Ou seja, quando hoje o nosso dia a dia, nosso mundo secular é permitido o uso de álcool, né, o uso de cigarro, né, é algo que é permitido, não tem uma contradição, né, não tem uma lei que abole isso. Então aí nós vemos o que pode e o que não pode. O apóstolo Paulo ele vai dizer: é lícito, né? É permitido? Mas nos convém? Não nos convém fazer, né? Então, o que pode e o não pode? A nossa religião, né, não podemos praticar esse tipo de coisas, né? A gente não vai beber, a gente não vai fumar, né? Por quê? Porque não nos convém, né? Nós não podemos deixar dominar, né? Essas coisas dominar a nossa vida. E tomar um cuidado de não ferir a santidade de Deus, né? De ferir a santidade de Deus. Certo, Rafa? Certo. Continuando, o nosso irmão Renan perguntou: de onde virá o anticristo? De onde virá? A Bíblia não tem um local, né? A Bíblia não dá uma explicação sobre isso, né? Creio que talvez algumas pessoas aí vão falar de alguns lugares, mas se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar, né, de onde ele virá, né? Porém, a Bíblia vai nos dizer que ele vai ser aí alguém bem politicamente poderoso, né, na área da política. Mas não se sabe ao certo da onde ele virá. Não tem essa lógica. A Bíblia não nos fala. Se a pergunta fosse quando, seria mais fácil. Mas falando já no anticristo, para as pessoas que não sabem o que é, o pastor pode explicar o que é anticristo? Ele vem, anti, é contra, né, o Cristo, ou contra Jesus, né? Então por isso se chama anticristo. Antes, que é contra Jesus. Então por isso que ele é chamado anticristo. Então, ou tem outros nomes, filhos da perdição, a Bíblia vai falar também, né, sobre isso. Terceira pergunta. A nossa irmã Fabiana perguntou: Adão e Eva foram perdoados na sua opinião, pastor? Eu gostaria de usar a Bíblia, mas né,
vamos dar opinião, né? Que ela pediu a minha Uhum. opinião. Né? A Bíblia não tem a Bíblia não fala, porém, na minha opinião, se eles se arrependeram do erro, se eles se arrependeram do pecado, Uhum. acredito que sim. Por que eu acredito que eles obteram salvação? Porque você vai ver Caim e Abel, mesmo sendo irmãos assim, eles ofereceram sacrifício ao Senhor, Uhum. trouxeram a sua oferta. E quando eles trouxeram, eles aprenderam. Né? E com quem que eles aprenderam? Com seus pais. Né? Então eu acredito que, né, provavelmente, na minha opinião, eu acredito que sim. Né? Acredito que sim. Já falando nesse assunto de Caim e Abel, a nossa irmã Fabiana, na quarta pergunta, também perguntou qual a marca que Deus colocou em Caim após a morte de Abel. Outra questão que é bem polêmica, né? É certo não entrar em detalhes porque a Bíblia não fala. Né? A Bíblia não fala a marca que Caim teve. Uhum. Né? Porém, naqueles dias, a marca que Deus colocou em Caim, todas as pessoas daquele tempo sabiam. Uhum. Né? Que eram da época de Caim sabiam. Porém, a Bíblia não vai dizer. Né? Tem muitos dizem por aí que poderia ser a cor, mas não, eu não acredito que seja. Né? Talvez poderia ser uma marca específica, não sei. Então, o que a Bíblia não fala, irmãos, o que a Bíblia não demonstra pra a gente não tem que ficar tentando engolir, né? Porque Uhum. é complicado. Né? Isso, Fica complicado. Agora, entrando em outro assunto polêmico, a Débora perguntou: por que nós evangélicos não acreditamos em imagens? Débora, eu não sei se você é evangélica ou Católica. católica, né? Então, Débora, a Bíblia, a nossa Bíblia é igual à sua, né? Não tem diferença nenhuma. Só a diferença é que tem alguns livros a mais. Então, eu quero deixar para você alguns versículos para você ler, né? Eu sei que alguns talvez você já conhece. Nós vamos ler Êxodo, capítulo de número 20, né? Porque é importante a gente usar a Bíblia, né? Principalmente nessas perguntas. Né? Êxodo capítulo 20, o verso 4, vai dizer assim, ó, não farás para ti, olha a sua pergunta, por que os evangélicos não têm imagem? Uhum. Né? Não farás para ti imagem de escultura, isso é o próprio Deus no mandamento, nem alguma semelhante que há nos céus, olha, nem nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Né? Então, não farás para ti. Então, Deus deixou bem claro, né, que não deveria fazer. Né? Então, vamos ler outra palavra, porque a gente não pode pegar versículos isolados, Uhum. né? Só um versículo para falar. Salmo de número 115. Né? Olha o que diz o Salmo 115. Salmo 115, o verso de número 4, né? O verso 3 diz assim, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Olha lá, tem boca, mas não fala. Uhum. Né? Tem olhos, mas não veem. Né? Tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornar-se semelhantes a eles os que fazem, e todos os que nele confiam. Né? Então a Bíblia é clara em dizer, como que eu vou confiar, como que eu vou crer em alguém que, né, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Né? Então, essa é um dos procedimentos que nós vemos. Por isso que a nossa igreja, a igreja evangélica, né, as demais igrejas também, não crê e não tem, né, imagem de esculturas. Né? Tem outro versículo, Rafa, 1 Coríntios capítulo 10, né, que Paulo também vai falar sobre isso. Né? Olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 19, né? O verso de número 19 vai dizer assim, mas que digo, que o ídolo
é alguma coisa? Ou o que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Então Paulo vai dizer, o que é o ídolo? Né? O que é a imagem? Né? O que é? Né? Então o próprio Deus disse, não farás para ti imagem de escultura. Né? Nada, nada, de forma nenhuma. Por quê? Deus ele não dá a sua glória a ninguém. Né? Não dá a sua glória a ninguém. Né? Não tem como nós pegarmos e fazermos uma imagem de Deus, porque ninguém viu ele. É isso. Não tem como. Né? Então, fica aí a resposta. Por que nós não temos? Porque nós temos um princípio na palavra de Deus. Deus disse, não fará para ti, então nós não temos. Né? Nós não temos. A sexta pergunta foi do Emerson. A pergunta é: quais eram os 2 homens que o apóstolo Paulo entregou para Satanás para serem castigados? Isso, vamos para a Bíblia. Né? Isso é importante. Né? Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso de número 20. Né? Quem eram esses homens? Né? 1 Timóteo 1, 20. Vai dizer assim, ó, e entregue esses foram Emineu e Alexandre, esses 2 homens, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Né? Então, os homens que foram entregues foram Emineu e Alexandre. Né? Paulo entregou por quê? Porque eles eram pessoas que estavam trazendo um falso ensino, né? Um falso ensinamento, né? Do ensinamento que nós cremos. Aí Paulo os entregou a Satanás. Né? Esses são os homens. Então, tá. Próxima pergunta, também do nosso irmão Emerson. Quem morreu entre o céu e a terra que a Bíblia... a Bíblia... Oh, meu Deus do céu. Eu vou deixar o nome escrito aí pra vocês verem. Cita. Isso. Né? É interessante. 2 Samuel, né? Capítulo de número 18, vai falar sobre essa pessoa. Né? 2 Samuel, capítulo 18, o verso 9, diz assim, ó, né? E Absalão, né, se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no muro, e entrando o muro debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. Tá lá. Então, Absalão foi aquele que ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Aí o verso 15 vai dizer, e cercaram 10 jovens, que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então, Absalão foi aquele que foi, que estava entre o céu e a terra. Continuando, a pergunta 8 é uma pergunta minha, porque ninguém mandou pergunta, né, gente? O que é isso? Continuando, né? É pecado usar corrente como pingente de cruz? Rafa, da minha opinião, vou dar minha opinião. É a mesma coisa de usar um brinco. É pecado usar brinco? Não é. Né? A Bíblia não condena, porque se a gente pegar os antepassados, as mulheres usavam brincos, colares e tal. Só que, no caso aí do pingente, eu não aconselharia. Porém, se a pessoa gostar, ter aí uma... eu aconselho que seja de ouro. Por quê? Porque a Bíblia fala, Deus diz assim, Ageu 2:8, minha é a prata e minha é o ouro. Então, se o ouro é de Deus e a prata é de Deus, eu tenho que usar o ouro, certo? Essa é o ponto de vista. E, no caso, não pode ferir a santidade de Deus. Né? Você não vai querer pôr uma correntinha de cruz no seu pescoço do tamanho de um cabo de vassoura. Não tem jeito. É só um exemplo, brincando. Mas, então, eu aconselharia não. Para não ter uma... às vezes a pessoa olhar e dizer, mas é crente, pode, não pode, né? Então, fica aí
Uma dica porque boa. normalmente são mais os católicos, né, que Isso. usam mais Não cruz, é, né? não sei, na minha opinião, não é que seja pecado. Uhum. Né? Nós temos que tomar um cuidado, sim, em ferir a santidade de Deus. Né? As mulheres usarem brinco, como eu falo às vezes na igreja, né? Não vai usar um brinco? Não vai usar um brinco, né? Gigante, né? Gigante, né? Vai ficar extravagante, né? E vai ferir a santidade de Deus. Uhum. E a última pergunta, a pergunta 9, também é uma pergunta pessoal, mas acredito que todo mundo tenha. Todo mundo. Deu pra entender, né? Quase todo mundo tem essa dúvida. É pecado ouvir música secular? Né? Ou a conhecida música do mundo, né? Como a gente fala. Música do mundo não edifica, como a gente já tem comentado. Né? Não edifica a nossa alma, né? E a melodia da música do mundo, né, não é uma melodia apropriada para cristão, principalmente para cristão. Porque, como a gente fala, as músicas do mundo hoje ofendem as mulheres, né? Traz apologia a álcool, a droga, a sexo, a prostituição. Né? Então, a melodia dessas músicas hoje trazem algo, né, que vai ferir a santidade de Deus. E automaticamente vai trazer um transtorno para a nossa mente. Né? Vai trazer um transtorno e não vai edificar. Então, na minha opinião, não ouça. Né? Isso principalmente para pessoas que são evangélicas. Se ouvem, tem que parar. Né? Porque muitos têm problema. Né? Às vezes são perturbados ou até mesmo evangélicos. Por quê? Porque às vezes, ao invés de ouvir música, né, que tem uma melodia boa, né, uma boa letra cristã, ouve músicas, né, rock, funk. Você sabe que esse tipo de música não vai edificar. Né? Não edifica de forma nenhuma. Né? Como é comprovado pela ciência, que quando uma criança, no ventre da mãe, ela ouve uma melodia de um som mais calmo, né, ela se sente calma. Quando ela nascer, ela vai ser mais calma. Agora, se ouvir um rock, algo pesado, né, ela vai ser uma criança bem mais agitada. Né? Então, tem que se tomar um cuidado com o que ouve. Né? A Bíblia não vai ter uma lógica do que de explicação para isso. Não tem um versículo. Só que, como nós lemos em 1 Coríntios, tudo é lícito. É lícito, mas nem tudo convém. É lícito. Às vezes tem música que tem uma melodia bonita. Tem, mas às vezes não convém porque não vai edificar a nossa alma. Né? Então eu aconselho que não ouça. Né? Não ouça. Né? Procure algo que vai edificar. Então é isso. Então, gente, ó, fica já de lição. Quando você estiver grávida, não ouça músicas pesadas, porque senão o seu neném vai ficar meio agitado, né? Você não se arrepender depois, então, né, pastor? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem uma parte 2 que eu trago o pastor de novo, respondendo mais perguntas, mas vocês mandem perguntas, por favor, tá, gente? Então é isso. Deixem seu like, comentem aí o que vocês achou. Muito obrigado, gente.